Da família, queremos também glorificar a Deus pela vida do nosso pastor benemérito, pastor Joel, pastora Lloyd, os obreiros, pastores, ministros do Senhor, que aqui estão, que o Senhor continue vos abençoando. Ontem, foi o senhor mesmo que ligou ontem, pastor? Eu pensei que fosse o Joel Batista. A voz mais jovem assim estava. Eu fiquei com o coração até meio trêmulo, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas estamos aqui e eu orei ao Senhor esta tarde, orei ontem à noite, orei hoje à tarde. E o Espírito de Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmiti-la aos irmãos com muita seriedade aqui esta noite. Como o pastor Joel disse, o pastor Levi nos confiou, irmãos, estarmos ali em Iracemápolis. No dia 3 de janeiro, nós assumimos o setor de Iracemápolis e estamos ali trabalhando para Jesus e estamos vendo as mãos de Deus de uma forma poderosa agir ali naquela igreja, naquela cidade. Sexta-feira eu estava trazendo um estudo da palavra e nós estávamos falando sobre o poder do amor. Quando faltava 15 minutos para encerrar o culto, uma moça vestida com roupas de homem, boné, estava passando de frente à porta da igreja. Ela parou por 5 segundos, ouviu o que eu estava dizendo, deu meia volta, entrou no templo e sentou no penúltimo banco. E ela ficou aqueles 15 minutos ouvindo a palavra. Quando eu pus a igreja de pé para encerrar, eu fiz o apelo, ela saiu do seu lugar e foi à frente, rendendo-se a Jesus. Eu coloquei as minhas mãos sobre ela de cima do púlpito. Um espírito maligno que estava sobre ela manifestou e nós expulsamos e ela saiu dali liberta. Então nós glorificamos a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu ouvindo o pastor Joel falar sobre o convertido, o irmão que está enfermo e se converteu, eu me lembrei da parábola de Jesus no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Jesus contou a parábola sobre um homem, pai de família, que saiu a procurar trabalhadores para a sua vinha. Esse homem saiu às 6 da manhã e contratou trabalhadores. Saiu às 9 da manhã, contratou trabalhadores. Saiu ao meio-dia, contratou trabalhadores. Saiu às 3 da tarde, contratou mais trabalhadores. E Jesus disse que na 11ª hora, quase às 5 da tarde, ele saiu novamente a procurar trabalhadores e mandou homens que estavam ociosos na praça para a sua vinha. Esses homens trabalharam uma só hora, porque às 6 da tarde encerrava-se o dia. E na hora do acerto, ele mandou que o seu mordomo pagasse a mesma quantia para aqueles que trabalhou apenas uma hora, a mesma quantia para aqueles que trabalhou o dia todo. O que eu acho interessante, que o nosso galardão será da mesma forma do que aqueles que trabalharam muito, que aqueles dos profetas, daqueles que Deus usou lá no Antigo Testamento. Nós estamos na última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora e precisamos esforçarmos para fazermos alguma coisa na vinha do Mestre. O sol já declina, a sombra já é vista nas suas planícies, a noite é chegada e não temos mais tempo, temos que avançar para fazermos alguma coisa na vinha do Senhor, para sermos chamados e recompensados por Ele.
Meu amado, se o seu coração estiver palpitando em pregar as verdades do Senhor Jesus, em pregar as verdades do Evangelho, verdades que liberta, verdades que dá esperança a quem já não tem mais esperança, verdade que dá alegria a quem está afundado em tristeza, pode ter certeza que o Espírito Santo do Senhor será com a sua vida, e tu serás recompensado por aquilo que você faz, a obra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vamos para a palavra. Abra comigo as vossas Bíblias no capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel. Agradecer ao Senhor por tudo quanto Deus tem feito por nós. Esse texto que iremos ler, ele é registrado também pelo cronista no primeiro livro, o capítulo de número 13. É um texto conhecidíssimo de toda a igreja. Todos acharam? Digo amém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali acima a arca de Deus, sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Meus irmãos, Deus é um Deus de princípios. E os princípios de Deus não são alterados para satisfazer as nossas vontades. Esse texto é um texto conhecido por toda a igreja. E nós queremos, com a graça de Deus, aprendermos algumas coisas concernente essa frustrante tentativa de Davi em levar a arca do Senhor para Jerusalém. Davi, após a morte de Saul, havia sido ungido rei em Hebrom, entre os seus irmãos.
e por 7 anos e meio ele reinou em Hebrom. Passados-se os 7 anos e meio, ele foi constituído rei sobre todo o Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Agora, quando ele assenta no trono, no domínio de todo Israel, ele deseja no seu coração ir em Kiriat Jearim e trazer a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab para Jerusalém, colocar a arca do Senhor na capital do país, para serem ali reverenciado o Senhor com a presença da arca. Mas o interessante é que Davi, a intenção de Davi, o desejo de Davi, ele é muito bom, de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Porém, ele começa tomando algumas atitudes, algumas iniciativas fora da vontade de Deus. Ele deveria convocar os sacerdotes, os levitas, consultar-lhes, pedir a eles que consagrasse e fosse a Kiriat Jearim e trouxessem a arca do Senhor que lá estava. Principalmente os levitas da família de Coate, que só eles poderiam carregar a arca, e mesmo assim a arca deveria ser transportada, mas coberta com um pano, para que ninguém olhasse para ela. Davi procura os oficiais, procura os capitães, procura os súditos do seu reino e toma a iniciativa com eles e com o povo, com mais ou menos 30 mil pessoas, como diz a palavra. E ele, em vez de chamar os levitas, ele chama um carpinteiro para fazer um carro novo. E daí ele vai buscar a arca do Senhor. Põe a arca do Senhor sobre o carro novo e volta jubilando, cantando, tocando toda a sorte de instrumento. Pensava-se Davi que Deus estava alegrando-se com seu barulho de louvor, mas nem todo barulho de louvor significa que Deus está agradando. Tem muito movimento por aí que é apenas barulho, mas Deus está distante, Deus está de longe, porque o que agrada a Deus não é o barulho dos instrumentos, o que agrada a Deus não é as vozes de júbilos, o que agrada a Deus é aquilo que procede do coração, é mediante a obediência. Isto chama a atenção de Deus e agrada a Deus. Se nós olharmos, a intenção de Davi era boa, de trazer a arca para Jerusalém. Não era uma má intenção. A intenção de usar também era boa. Proteger a arca do Senhor para que ela não caísse e viessem a quebrar. Mas o que eu acho interessante, que o Espírito de Deus aqueceu a minha alma esta tarde, é que Deus não abre espaço na sua palavra para que nós encaixamos as nossas boas intenções. As nossas intenções só são justificadas diante de Deus quando estão de acordo com os princípios, com a vontade, com o querer de Deus. É por isso, veja bem, em Deuteronômio capítulo 17, abram a sua Bíblia lá.
Nós estamos em um culto de ensino da palavra. Eu quero que você absorva bem aquilo que vai ser ministrado, para que você possa sair daqui edificado pelo Espírito do Senhor. O capítulo 17, o versículo de número 18 a seguir. Moisés começa a dar instrução a Israel, quando eles chegassem na terra de Canaã, e eles desejassem ter um rei como as outras nações. No verso 18 ele começa a traçar as características desse rei. No versículo 18, ele começa dizendo que esse rei deveria receber uma cópia do livro desta lei e guardar consigo, e nela meditar de dia e de noite, para que não viesse a correr o perigo de desviar-se dos princípios de Deus. Então, Davi conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia a forma que a arca deveria ser transportada, ele sabia quem é que deveria transportar a arca, mas, no entanto, ele ignora esses princípios da palavra, e ele é decepcionado, ele se frustra, porque Deus fulminou a usar, mas a culpa estava nele, porque ele não observou a palavra do Senhor para fazer conforme o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Está entendendo? É por isso que o salmista abre o livro dos Salmos, Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, os seus frutos ela produz na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Está entendendo? Mas pastor, isso não tem nada a ver, irmão, isso não tem nada a ver. É benefício, é para benefício da obra mesmo. A minha intenção é beneficiar a obra, então não tem problema. Tudo o que você faz para beneficiar a obra, se não estiver em conformidade com os princípios da palavra de Deus, Deus não recebe. Deus mandou o profeta Amós, lá no capítulo 5 do livro de Amós, dizer ao povo que estava adorando, ofertando, sacrificando em Betel, e Deus mandou Amós dizer a eles: vocês estão oferecendo a mim a sacrifício, eu não tenho prazer no vosso sacrifício, eu não tenho prazer nas vossas assembleias solenes, porque o vosso coração são abomináveis e estão distante de mim. Eu quero é justiça, eu quero é juízo. O prazer de Deus está em observarmos os princípios da sua palavra e andarmos conforme manda-nos a palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Davi aborreceu-se. Eu duro que tem muito movimentos, muitos barulhos de louvor por aí como esse.
E as pessoas estão pensando que Deus está lá. Não, mas tem credencial. Anda com fulano, já vi com cicrano, já pregou em tal congresso. Não, isso não significa. Judas Iscariotes também fazia parte dos 12. Mas nem tanto Jesus o chamou de diabo. Andar com alguém não significa que a pessoa está em retidão com o Senhor. Nós temos que ver se as obras daquela pessoa estão conforme a palavra do Senhor. Se estiver conforme a palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus está se alegrando. Precisamos acordar para isso. Precisamos entender. Jesus, em Mateus 7:24, ele diz: aquele que observa, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar este homem a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Levantou-se os rios, veio o tufão, o vento assoprou sobre aquela casa e ela permaneceu de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. O vento veio, a tempestade veio, a chuva veio, aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. A diferença entre os edificadores está no alicerce onde eles edificou. O que constrói a sua vida baseado na palavra de Deus, pode vir vento, pode soprar tufão, vai passar e ele vai permanecer, porque Deus é quem cuida dele. O pior problema é quando Deus nos corrige, nós, em vez de reconhecermos as nossas falhas, nós queremos ficar bravo ainda com Deus. Tem pessoas que é assim. Davi, não quero saber da arca de Deus, não. Que Deus é esse que eu estou levando para Jerusalém, que é capaz de matar um moço tão humilde? Fulminou esse rapaz que estava com uma boa intenção. Leva essa arca para outro lugar, para Jerusalém, não quero. Aí tinha um moço ali que não era dos levitas, era geteu. Obed-edom significa filho de Edom. Ouviu essa palavra de Davi, pulou, opa! Mande a arca para minha casa. Se tem alguém que não quer, eu quero receber, porque eu sei o poder dessa presença dessa arca lá na minha casa. Eu sei o poder da presença de Deus na minha casa, e eu quero fazer de conforme o Senhor queira, mas eu quero que a presença dele esteja lá no meu lar. Conduzem a arca para Obed-edom. A arca chega lá, Obed-edom nem conhecido era, nem nome entre Israel tinha. Ninguém tinha ouvido falar de Obed-edom. Aí a arca, talvez ele levou a arca para a sala da sua casa. Daqui a pouco o seu gado começou a multiplicar, as suas ovelhas começaram a multiplicar, a saúde começou a chegar na sua família, os seus filhos começaram a nascer com saúde, saudáveis. E a bênção de Deus foi estabelecida na vida dele. A sua fazenda começou a ampliar. Obed-edom começou a ter nome. E alguém correu a Davi e disse: olha, quero lhe dizer uma coisa. Desde o dia que a arca de Deus chegou na casa de Obed-edom, Deus tem abençoado ele de uma forma sobrenatural. A partir do momento que a arca estacionou na casa dele, estacionou também Deus para abençoar a família dele. Aí Davi pensa, fala: não, que eu fui fazer? Que decisão equivocada eu tomei?
em vez de reconhecer as minhas falhas, pedir perdão para Deus e fazer conforme a palavra dele, eu desprezei a presença de Deus, eu abandonei a arca de Deus. Aí sabe o que ele faz? Vamos lá. Verso 12. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Deus, sabe por que Deus abençoou Obed-edom? Porque Obed-edom tratou com muito desvelo a arca do Senhor, protegeu ela. Ao passar sobre ela, ele reverenciava a arca. E Deus olhou: eu vou abençoar esse moço, porque o coração dele está cheio de amor pela minha arca. Quando nós fazemos as coisas de Deus com reverência e com amor, irmãos, Deus vai nos abençoar de forma maravilhosa. Creia nesta palavra. A palavra de Deus é uma verdade, e se você acredita nesta verdade, a sua vida será mudada. Ele reconheceu. Temos que ter a humildade. Certa feita, o Senhor Jesus observou uma certa discussão entre os 12. Ele não deixa passar em branco. Chega em casa, em Cafarnaum, pega um avental, põe sobre si, pega uma toalha, joga sobre os seus ombros, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro: não, os meus pés tu não vai lavar, mestre. Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e disse a ele: Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu também não terá parte comigo no meu reino. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele disse: Senhor, não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Aí Jesus disse a ele: Pedro, quem já tomou banho não necessita lavar todo o corpo, apenas os pés que está sujo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que em nossa caminhada para o céu, nós sujamos os nossos pés e precisamos estar lavando todo dia na presença do Senhor. Precisamos lavar os nossos pés com as lágrimas da humildade. Precisamos lavar os nossos pés com as lágrimas da adoração sincera. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a tirar a poeira dos nossos pés, que sujamos no decorrer da nossa caminhada espiritual. Davi reconhece isso. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevadas. Davi mudou completamente a forma de adorar pela segunda vez que ele buscou a arca. Desta vez, ele foi com um sacrifício sincero. Ele andava 6 passos na numerologia bíblica. 6 significa o número do homem. Então ele dava 6 passos e dizia: eu vou parar aqui, porque esse meu eu, essa minha decisão própria, essa minha velha natureza é que me fez pecar da primeira vez. Agora eu vou sacrificar aqui como submissão a Deus, para dizer a Ele que agora eu estou conforme os princípios estabelecidos pela Sua palavra.
Dava 6 passos, morria-se um boi, morria-se o carneiro, e a fumaça subia, e Deus se alegrou com a humildade de Davi. É por isso que ele escreve no Salmo 58 dizendo: sacrifício, tu não quer sacrifício, ó Deus, tu não tem prazer em sacrifício de boi ou de carneiro. Sacrifício para ti é um coração contrito, um coração compungido, quebrado, humilhado diante de ti. Isso tu não rejeitarás, ó Deus. Deus prova o teu coração. Eu não sei o que passa no seu coração. Os pastores que estão aqui não sabem, mas tem um que sabe. Provérbios 17:3. O crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas Deus prova os corações. Como está você diante de Deus? Como está a sua obediência a Deus? Se tiveres conforme a palavra do Senhor, fique firme onde estás, que o Senhor virá de encontro à sua vida, abençoará a sua casa, abençoará a sua família, abençoará a sua igreja. Onde pastores que são pastores de igreja, que a bênção de Deus vai ser derramada sobre a tua igreja, porque a presença de Deus vai estar lá sobre vós. Ficai-vos de pé, que eu quero encerrar no horário. Com a permissão do pastor Joel, se você desejar sair do teu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Rapidamente, porque eu já vou devolver o microfone para o pastor Joel. Oh, aleluia. Graço hakanda nabashu berranda nevia. Orai no chou mecai. Ore mesio mecanda nasu merranda nevia. Rara choua. Quando você está de conformidade com a palavra do Senhor, irmãos, você não tem que temer a nada, porque as mãos do Senhor é quem te sustentará, é quem te conduzirá a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Não há nada melhor na nossa vida do que sermos submissos à palavra do Senhor, do que cairmos de joelho à presença dEle e dizer a Ele: Senhor, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus erros, mas ajude-me para que cada dia eu venha ser mais obediente à Tua palavra, aos princípios da Tua palavra. As promessas de Deus contidas na palavra, ela é para a nossa vida, e nós só vamos desfrutar dela quando nós estivermos obedientes à palavra dEle. Oh Deus, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Talvez você tenha se decepcionado, como Davi se decepcionou pela primeira vez ao levar a arca. A alegria dele era grande demais.
Os instrumentistas estavam tocando na sua maior afinação. E de repente, aquilo que ele pensava que estava fazendo de melhor é frustrado por um terrível acidente. Mas ele se posiciona na presença do Senhor novamente. Faz conforme o Senhor lhe ordenara. E o seu júbilo de louvor foi ainda maior. E Deus assim recebeu. E ele entrou pelas portas de Jerusalém com a arca do Senhor, cantando e saltando, jubilando na presença do Senhor, porque Deus recebeu a forma com que Davi se apresentou a ele. Vamos orar. Pai eterno, aqui estão teus filhos. A tua palavra foi pregada. E esta palavra tem poder. Nós cremos no poder desta palavra. Esta palavra que transforma. Essa palavra que muda vidas. Esta palavra que traz alegria. Esta palavra que traz consolo. Esta palavra que traz esperança a quem não tem mais esperança. Esta palavra que dá vida a quem acha que está à beira da morte. Por isso agora, em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro sobre a Tua igreja que aqui se faz presente, sobre esses irmãos que vieram aqui na frente, enche-os da Tua graça, enche-os do Teu vigor, enche-os da unção do Teu Espírito Santo, para que possam, Senhor, estar diante de Ti, com coração compungido, e Tu venhas receber o louvor de cada um que aqui está, receber a adoração de que cada um aqui está, Pai, com o coração aberto para lhe adorar, para lhe louvar, para lhe bendizer por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos, nós ministramos agora toda sorte de bênção, as bênçãos contidas na Tua palavra, ó Pai, os princípios da Tua palavra. Esta palavra venha se evidenciar agora, no nome de Jesus, na vida, Senhor, dos Teus servos que ouviram esta noite a palavra do Senhor e creram nesta palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Essa senhora, 90 anos, está aceitando a Jesus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Glorifica o nome do Senhor, irmãos. É maravilhoso o que o Senhor Deus está fazendo. Oh, aleluias. Pode assentar um pouquinho, irmãos. Um momentinho, nós já termina. Graças a Deus. Irmãos, o pastor Adilon falou sobre a arca. E Davi, em vez de fazer como Deus mandou, porque Deus, quando ordenou para fazer a arca, Ele mandou colocar, Ele deu o modelo de todos os materiais do tabernáculo. E na arca, Ele deu a medida, a largura, o comprimento, a altura, e mandou colocar uma argola, assim, em cada canto, nos 4 cantos.
e mandou fazer 2 varal para meter naquela argola, e não era para tirar, e aquele varal, aquela arca com aqueles varais não era para ir em carro de boi, era para os sacerdotes levar no ombro. E antes de ele colocar no ombro, eles teriam que se consagrar. E foi isso que Davi fez depois. Se consagraram, se prepararam, juntamente com os levitas, e colocaram a arca no ombro e levaram segundo o modelo que Deus mandou. Então não se pode, até hoje, mudar o modelo que Deus deu da igreja, viu? O modelo, irmãos, é este. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, mais ou menos 1,20 m, 1,30 m, 2 côvados e meio, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado de altura. Ele deu tudo. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora. Cobrirás e farás sobre ela uma coroa em volta de ouro ao redor. Era um negócio chique mesmo. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porá nos 4 cantos dela. Ele explica direitinho. 2 argolas de cada lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás varais de madeira de cetim e cobrirá de ouro, e meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. Agora o camarada quer fazer diferente, coitadinho do rapaz, se partiu pelo meio, viu? Então, irmãos, o culto é algo muito especial. Nós, quando vamos para a casa de Deus, vamos com o nosso coração contrito para louvarmos a Deus, fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Eu queria contar para os irmãos o que aconteceu domingo agora, numa das nossas igrejas lá no interior. O pastor Tiago foi pregar lá domingo, em Guaraci, e levaram uma senhora numa cadeira de roda, paralítica há muito tempo. E quando ele estava pregando, ele desceu, pregando, e colocou as mãos sobre ela, e ordenou que ela levantasse da cadeira, e a mulher saltou da cadeira e saiu pulando, e dando glórias a Deus. E a família, não, senta, eu não quero mais a cadeira, eu quero é andar agora. E Jesus curou imediatamente, irmão, instantaneamente, o milagre foi operado. Glória a Deus, o nosso Deus é o mesmo, viu, irmão? Glória a Jesus, Ele não muda. O homem que muda as coisas, mas Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre o mesmo Deus. Glória a Jesus. Foi algo extraordinário. A igreja, irmão, se alegrou muito. Jesus operou poderosamente lá em Guaraci, na nossa congregação. Ali um trabalho extraordinário que Deus operou, porque Ele é o mesmo. E assim eu confio que o Senhor pode. Essa senhora que aceitou Jesus também, ela está com um problema de saúde, mas eu disse para ela que ela não fuma, ela não bebe, ela não xinga. A senhora pode batizar no próximo batismo, e se Jesus quiser levar, a senhora vai voar nas asas do Espírito Santo para encontrar com Jesus.
porque o importante é a salvação da alma. O irmão citou aqui o que aconteceu com aquele fazendeiro que saiu de madrugada para ajustar trabalhador. E foi ajustando às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas da tarde, ajustou o trabalhador, e no final do dia, mandou pagar lá do último, que ele ajustou, e foi pagando tudo. Quando chegou naquele que trabalhou o dia todo, ele disse: mas que coisa, o senhor vai lá, aquele moço lá que trabalhou só 1 hora, eu trabalhei 12 horas. O fazendeiro disse: escuta, rapaz, o que você tem que eu faça do meu dinheiro o que eu quero? Se eu quero pagar todo mundo igual, o que você tem com isso? É mal aos seus olhos porque eu sou bom? É assim o senhor, viu? A senhora está com 90 anos, aceitou Jesus hoje, mas se hoje Jesus te recolher, a senhora vai ter galardão diante de Deus, igualmente todos nós que estamos há muitos anos servindo ao Senhor. Aleluia, porque hoje a senhora se rendeu diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. O importante é que cada um de nós continuemos fiel, servindo a Deus. Glória a Jesus. E outra coisa, nós não ficamos enciumados de jeito nenhum. Nós queremos que a senhora fique firme com Jesus e seja recebido nos braços de Deus, na glória celestial. Aleluia. E se a senhora for primeiro do que nós, a senhora fique lá esperando que nós vamos chegar também, porque até hoje nunca ninguém ficou para a semente. Nunca ficou. E nem eu quero ficar, eu quero ir, porque lá é muito melhor do que aqui. Aqui é um lugar de sofrimento, de luta, de dor, de aflição. Mas lá é gozo, cântico e alegria. Oh, que maravilha, irmão, é ver Abraão, Isaac, Jacó, Jesus. Dá um abraço em Jesus quando nós chegar lá, irmão, e agradecer a Ele pelo sofrimento que Ele teve por nós e nos deu essa tão grande salvação. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar. Ora aqui, vamos. Glórias a Deus. Eleva os teus pensamentos ao céu. Deus tem uma bênção especial para cada um de vós. Eterno e soberano Deus que está no céu, nós te agradecemos, meu Pai, por este trabalho abençoado, pela explanação da tua palavra, que os nossos corações receberam nesta noite. Meu Deus, abençoa aqueles, meu Senhor, que estão aí, Senhor, que puderam ouvir com alegria esta mensagem. Deus, toma conta de cada um, dirige os seus passos até os seus lares, abençoa a sua família, tudo que ele tem abençoa, porque tu és o Deus da bênção. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos. Volte quinta-feira, irmão, o grande culto da vitória, quinta-feira, depois de amanhã, vamos estar aqui na presença de Deus. Convide o seu amigo, o seu irmão, aquele que está enfermo, venha, que Jesus opere um milagre na sua vida.